Então vamos lá, eu quero pedir para o Fê colocar o versículo que nós vamos compartilhar hoje. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15 já está aí projetado na versão nova, na NVT, nova versão transformadora, que é essa versão que nós temos aqui disponível na mídia. Vamos fazer a leitura, você acompanha. Gênesis 3,15, Deus falando nessa passagem: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Você pode estar achando talvez um pouco estranho, né? O que nós vamos falar sobre essa passagem hoje? O que isso tem a ver com o Natal e assim por diante? Espero, em nome do Senhor Jesus, que isso fique mais claro para nós. Vamos compartilhar. Vamos orar? Senhor, nós queremos continuar louvando o Senhor, e agora vamos compartilhar a sua palavra, Senhor. A sua palavra que tem toda a autoridade. Ela é viva, penetra na nossa alma. O Teu Santo Espírito a usa em nós para nos desafiar, para nos encorajar, para nos transformar à semelhança de Cristo Jesus a cada dia. Que esse seja o nosso desejo sempre, o desejo da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós já falamos, chegamos em dezembro, né? O último mês deste ano de 2020. Chegamos em dezembro. O mês que nós celebramos o Natal, né? Comemoramos o Natal. E este ano está sendo um ano bem atípico. Atípico, isto é, um ano diferente do que geralmente nós chamamos de normal. Bem diferente do ano que nós geralmente chamamos de normal, ou que esteja dentro de uma normalidade, segundo o que nós temos vivido, né, ao longo da nossa vida. E neste ano de 2020 o mundo foi surpreendido por um vírus de nome coronavírus, transmissor da doença, da enfermidade Covid-19, e junto com a Covid-19, com essa contaminação a nível mundial, junto com ele trouxe muita dor, muito sofrimento, muitas perdas, né? As mais diversas, desde perdas pessoais, valorosas, pessoas amadas, queridas, familiares, amigos, pessoas conhecidas, perdas materiais por causa do desemprego, fechamento de empresas, enfim, são muitas perdas, principalmente as perdas pessoais, vidas preciosas que foram ceifadas por conta da Covid-19. E junto com tudo isso também, esse ano trouxe muitas mudanças na nossa vida, não é? Trouxe muitas mudanças, trouxe o chamado distanciamento social, não é? Restrições aqui, restrições ali, no trabalho, transporte coletivo, apesar que está tudo cheio, né? Exatamente. Enfim, formas de trabalhar, home office, ganhou força, intensivou isso, mudanças, novos hábitos, uso de máscara, higienização constante das mãos, uso do álcool gel, o álcool desinfetante, líquido também, enfim, mudanças na forma de nos relacionar. Olha só, nós
Utilizamos mais agora o celular, as mídias, né? Mudanças na nossa forma de se comunicar, inclusive comunicar o Evangelho, falar do amor de Deus, mudanças. A igreja teve que se adaptar, né, a essa nova situação, essa nova realidade, o culto público teve que se adaptar também, enfim, as reuniões da igreja nos adaptarmos também, enfim, de uma forma ou de outra os relacionamentos foram afetados, né? Nós somos forçados a fazer algumas mudanças. Mas essa introdução está parecendo introdução de culto de final de ano, mas não é que eu quero falar do Natal. Apesar de tudo isso, apesar desse cenário todo, tentar ofuscar a importância da celebração, da comemoração do Natal, desse evento fundamental, importante para o cristianismo, apesar de tudo isso em si, nós não podemos deixar de celebrar, nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de compartilhar a palavra de Deus acerca desse evento maravilhoso que é o Natal, que é o nascimento, sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse evento de fundamental importância para nós, para todo mundo, mas como o pastor Jackson muito bem falou, infelizmente, sofrendo, né, cada vez mais a cada ano que passa, mudanças, as pessoas ficando mais insensíveis. Por que eu estou falando isso? Porque essa pandemia veio, parece que para também piorar esse cenário. Mas nós não podemos deixar de celebrar, de comemorar, apesar de todas essas mudanças que nós tivemos, adaptações que nós tivemos que fazer. Cristo Jesus, o Senhor, será sempre pregado também nesta igreja, né? E sempre será falado sobre essa data tão importante. E quando nós lemos essa passagem, após o relato, o capítulo 3 tem o relato da queda, né? Do homem, do ser humano, através da desobediência de Adão e Eva. E quando a gente vê essa passagem dentro desse contexto onde o pecado entrou na raça humana através do primeiro pecado de Adão e Eva, separando assim a humanidade da presença do Deus Santo e Perfeito. E aí, nessa passagem, nós temos uma sentença de juízo de Deus contra a serpente. A sentença do juízo de Deus contra a serpente, a saber, Satanás, o diabo, conforme a revelação posterior que nós temos na própria Bíblia, inclusive lá em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 9, que diz que a antiga serpente, aqui mencionada, é o diabo, Satanás. Inclusive, também referência a ele como o dragão, que está nessa passagem de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 9. Nós vemos aqui nessa passagem essa sentença do juízo de Deus contra Satanás. E nós temos aqui uma situação, nessa passagem, de inimizade constante. Um conflito duradouro entre a descendência da serpente, de Satanás, e a descendência da mulher, descendência, posteridade de Eva, descendência de Satanás, da serpente, representada pelas potestades, os demônios, os opositores de Deus, e a posteridade de Eva, se referindo à raça humana, mas também a uma descendência espiritual. Também há uma descendência espiritual. E apesar, queridos, dessa situação de hostilidade, de inimizade que está aqui registrada nessa passagem, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, há aqui também uma promessa de Deus
Uma promessa de Deus para a reconciliação da humanidade, do ser humano, para com Ele mesmo, que muitas vezes pode passar despercebida nessa passagem. Temos uma situação de inimizade, de conflito, né? Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele, o descendente dela, da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus falando com a serpente, com Satanás, nesse contexto, nesse momento. Mas há aqui uma promessa de Deus, e é sobre ela que eu estou querendo destacar, esta promessa de Deus. E o impressionante e o tremendo que nesta promessa que Deus fez, está pela primeira vez a promessa que Deus fez a respeito do Natal, nessa passagem, se referindo ao descendente da mulher, que viria para reconciliar as pessoas com Ele, Deus. Um ato de graça por meio da fé em Cristo Jesus, o descendente da mulher. Olha que tremendo, uma referência sobre o Natal nessa passagem. O descendente da mulher está nessa passagem de Gênesis 3,15. Irmãos, o centro de toda a Bíblia, o centro de toda a palavra de Deus, o centro é a pessoa maravilhosa, gloriosa de Jesus Cristo. Do começo ao fim, o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, de forma abrangente, destacada nos evangelhos e também nas cartas paulinas, a sua morte sacrificial na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua subida aos céus, estar ao lado de Deus, à sua direita, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, está também a promessa da sua vinda em poder e glória para buscar a sua igreja, aqueles que lhe pertencem em Cristo Jesus. Toda a Bíblia, o centro de toda ela, é a respeito da pessoa gloriosa, maravilhosa de Jesus Cristo, o descendente da mulher, ou a semente da mulher. Aqui está essa referência ao Natal, uma passagem que muitas vezes passa despercebida por nós. E é muito impressionante como o Antigo Testamento, já a partir de Gênesis, gera em nós essa crescente expectativa sobre a chegada do Messias prometido por Deus, para trazer de volta, para reconciliar homens e mulheres, seres humanos pecadores, de volta a Ele pela fé. Gênesis, de forma maravilhosa e progressiva por toda a Bíblia, começa com Ele, já começa a alimentar de forma maravilhosa e crescente essa expectativa pela vinda do Messias. E foi isso que o profeta Isaías profetizou, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Conforme Isaías capítulo 7, versículo 14, olha só, essa promessa feita por Deus através do profeta Isaías. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Promessa essa absolutamente cumprida, conforme nós temos os relatos do nascimento do homem, Cristo Jesus, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1, 18 até o 25, e também em Lucas, capítulo 2, versículo 1, 7. E eu quero ler, queridos irmãos, essa passagem em Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Eu não passei para o Fê, mas eu vou ler aqui, e você acompanha Mateus 1, 18 até o 25.
acerca do nascimento de Jesus Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo, algo sobrenatural. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Versículo 22, tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. E é essa passagem que nós lemos de Isaías 7,14. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E o 24, 25, só para a gente encerrar essa porção, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Promessa absolutamente, plenamente cumprida, conforme essa narrativa que nós acabamos de ler. Aqui está a essência do Natal. Aqui está a verdadeira motivação, o verdadeiro motivo da celebração do Natal, conforme já foi dito aqui pelo pastor Jackson, já na introdução, no começo do culto. Por isso, queridos, comemorar o Natal, celebrar o Natal, desconectado da revelação bíblica, desconectado da revelação que Deus faz de si mesmo na Bíblia, não faz sentido. E é com base na Bíblia, que é a palavra de Deus, é que encontramos motivos para celebrar o Natal. Apesar das dificuldades do ano de 2020, apesar de chegarmos aqui em dezembro de 2020, com muita gente na caminhada que está um tanto desanimada, que está desmotivada. E a palavra é: fique firme, querido irmão e querida irmã. Não se desanime. Fique firme, as lutas são grandes, eu sei. As dificuldades são grandes, eu sei. Mas existe um motivo, uma motivação maior para a nossa celebração do Natal. Que é isso que nós estamos compartilhando nessa noite. E que, por incrível que pareça, está aqui, nessa passagem de Gênesis 3,15. Por que nós comemoramos o Natal? Porque nós comemoramos, celebramos a chegada do Filho de Deus, que nos perdoa e que nos salva, a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos perdoa e que nos salva, que está disposto a te perdoar, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não se decidiu por Ele, não o recebeu como seu Senhor e Salvador. O Senhor Jesus continua amando você, vai sempre te amar, e te oferece uma vida plena, com sentido, onde você realmente tenha motivos para celebrar a vida, celebrar o Natal. Embora em Gênesis 3,15 nós temos uma mistura aí de advertência e promessa que está aqui, de que há uma constante batalha entre a descendência de Satanás e o descendente nascido de mulher, da mulher.
Embora está aqui essa mistura de advertência e promessa, a vitória final sobre as forças do mal e sobre o diabo já foi conquistada na cruz do Calvário. Quando Jesus triunfou sobre eles, os demônios, as potestades, na cruz, não foi sem sofrimento que Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz. Não foi sem sofrimento, mas foi Jesus quem desferiu o golpe mortal, definitivo, sobre a serpente, sobre Satanás. Foi Jesus que esmagou a sua cabeça definitivamente, a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, se referindo à sua vitória triunfante na cruz do Calvário, sobre Satanás, sobre as forças do mal, sobre as potestades, sobre os demônios, sobre seus opositores. É Jesus quem triunfou e quem venceu essa batalha. Ele é o único vencedor. E Colossenses capítulo 2, versículo 15, nos diz isso, exatamente isso. Colossenses 2,15, desse modo, ele quem? Jesus desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz do Calvário. Colossenses 2,15. A vitória de Jesus é a nossa vitória. A vitória de Jesus Cristo na cruz, é ela quem nos faz mais que vencedores. A sua vitória é a nossa vitória. Aleluia. Cumprimento dessa promessa. Cumprimento dessa promessa, queridos. E eu quero encerrar essa breve palavra de hoje. Por isso que nós celebramos o Natal. Porque Deus cumpriu a sua promessa de que enviaria o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não perca isso de vista, Igreja do Senhor. Não perca isso de vista, jamais, Igreja do Senhor. Celebre o Natal, apesar das dificuldades. Celebre o Natal, apesar das dificuldades, das adversidades. Celebre, querido, a essência do verdadeiro Natal. E eu quero encerrar com a leitura. Eu pedi para o Fê colocar para nós fazermos a leitura para finalizar, de João capítulo 3, versículo 16 até o 17. João 3, 16, 17. Celebrar o Natal, ler esses dois versículos de João 3, 16, 17, faz todo sentido também. A palavra de Deus, ela está entrelaçada, ela é fantástica, como ela nos apresenta as suas verdades, como elas são tecidas de forma tremenda, maravilhosa. Vamos lá, João 3, 16 até o 17, eu vou fazer a leitura e você está acompanhando na projeção, e você também que está em casa está podendo ver também essa projeção no seu aparelho. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Amém, aleluia, e louvado seja Deus. Por isso nós celebramos o Natal, por isso nós celebramos o Natal. Amém, queridos?